Que nem dizia meu pai, né? A natureza é uma roda, né? Hoje ela vem, ela vai indo, um dia ela volta. E aí a roda tu que apressa, né? É o ser humano que apressa a roda. O Rio Grande do Sul vive o pior desastre já registrado na história do estado. A chuva voltou com força. O nível do Guaíba alcançou marca recorde. O Vale do Taquari, localizado no Rio Grande do Sul, já enfrentou 3 desastres ambientais, isso em 8 meses. O rio atingiu a cota de inundação, 19 metros. Praticamente todos os moradores de Eldorado do Sul foram retirados da cidade. Aqui a gente foi atingido pela enchente, aqui era o bar do meu pai. Aqui onde é que eu estou indo agora seria a casa do meu pai. Seria aqui. Aqui onde é que a gente veio próximo, onde é que está parada essa moça ali, seria a minha casa. E a parte de cima seria a casa do meu irmão. Em setembro foi que deu uma, também tampou a nossa casa. Então desde setembro a gente não parou de reformar, né? Tipo agora que estava dando uma, bem dizer, conseguido ajeitar tudo de novo, né? Daí vem e desampara a gente novamente. Dessa vez foi para terminar mesmo. E nisso foi subindo, foi subindo, foi subindo. Chegou uma hora que pegou na parte de dentro, daí peguei a minha família e a gente levou embora. Só voltei eu. Como eu tenho um barco, meu irmão também tem um barco, né? Daí tirei umas outras pessoas que ainda tinha aí no bairro, né? Peguei gente em cima de telhado, que a casa foi embora, depois de meia hora não existia mais ninguém. Não existia defesa civil, não existia ninguém, porque era da noite. Até fui sair daqui, meu barco quebrou no fim e pensei, até mandei um áudio para minha mulher, que não era para se preocupar, que eu ia dar um jeito de voltar, né? Mas já sabendo que não ia dar muito certo, que eu não ia voltar. Daí larguei o barco, fui um pouco mais para baixo, bati contra uma parede numa casa, ali fiquei parado. E nisso aí meu irmão voltou, mas... Que merda. É difícil eu estar falando isso aí, cara. Mas já salvei alguma pessoa, cara, mas no fim fui salvo pelo meu irmão. Nós tinha outras coisas em mentes para realizar, né? Mas agora a gente, tipo, voltou para estaca zero. Primeiro tem que fazer um lugar para a gente ter um teto para morar, né? A gente até negociou um terreninho lá meio com um amigo nosso e vou levar umas tábuas lá, fazer um barraquinho lá para começar a construir amanhã depois, né? Imagina, trabalhei minha vida toda, meu pai criou a gente, coisa, né? Hoje em dia está sem casa, ele não tem condições de construir mais, já está velho, não tem mais como fazer um financiamento, daí tem minha mãe, eu tenho um irmão mais novo junto, sabe? E sobrou a gente, não que a gente seja bem financeiramente, também não é, mas vamos dar a volta, sei lá, vamos trabalhar, vamos dar um jeito. Segunda-feira, 13 de maio, como constava nas previsões, a água voltou a subir. Aqui, lembranças, né? Ali do quartinho da Sofia, quando eu fiquei grávida. Tem a lembrança do casamento, que a gente veio pra cá morar. Cada móvel, né? Com muito trabalho, muito suor do meu esposo, né? É um sentimento triste, na verdade. Meu quarto. E aqui era a nossa cozinha. Esse freezer aqui era onde a gente guardava os nossos mantimentos. Esse freezer aqui.
E aqui era um quartinho da minha pequena, da minha Sofia. Igual eu tava brincando lá com as gurias lá de cima, lá no assentamento. Eu vou fazer tudo de tijolo. Minha pia eu vou reformar de tijolo. Sofás, vou tentar fazer de palete, de madeira, sabe? Não sei, porque agora ficou o medo da enchente vir de novo, sabe? E a gente nem entrou no inverno ainda. Aqui o Nelson tá arrancando as mudas, tentando salvar um pouco, porque a água do rio subiu tanto que tá aqui dentro da horta, já alagou a horta aqui atrás da casa. Eu produzo aqui hortaliças, milho e tem uma parte também que produzo arroz. Não deu para aproveitar nada. Hortaliças que a gente entregava ali pro PA de charqueada, coisas de dentro de casa, carro, Fusca esse aqui, ó, que a gente usava no dia a dia para ir se locomover, para levar, a gente fazia feira, levava para as feiras também, então deu 100%, não tem nada que deu para aproveitar. A água subiu até aqui, ó. Daí as coisas dentro de casa, ela levantou tudo. Agora eu tirei um pouco das coisas, tinha uns barcão aqui, a pia não mexi porque até agora não tive coragem para abrir a pia. Sofá tá aqui, ó, que a água trouxe até aqui, ó. Já tá danificado, ó, de mofo aqui. Lá onde foi a água, foi horrível. Como é que o senhor vai entrar? Por cima lá tem uma janelinha lá, tá vendo? Ó? Ou eu tento pelaquela janelinha ou pela volta tem outra janelinha, uma janela maior. Então em 2015 foi a primeira que veio aqui, assim, de uma forma que atingiu a minha casa. Mas as pessoas falavam, né? A gente sabia, não. Previsão é de mais desastres, a mudança climática está acontecendo. Aí nós chegamos em 2023, que aí veio uma enchente que eu pensei, bom, 8 anos, não vai vir. Aí fui me preparando, me recuperando psicologicamente, porque eu me acordava de manhã, assim, parecia que já tinha água, assim, sabe? De susto, assim. Então, abalado, a gente fica abalado. Assim. Bom, vocês estão vendo, né? A água foi até lá em cima, lá. Lá em cima, lá, tá vendo? Então isso aí é... Aqui 2 metros e pouco, 3. Cuidado aí. É como vocês estão vendo. É a primeira vez que eu abro a casa. E é assim que ficou, ó. Aqui o meu quadro Shiva. Porque é curioso, porque as pessoas às vezes acontece, né? Ah, aconteceu uma tragédia, ficou a estátua da Nossa Senhora Aparecida no mesmo lugar. O meu foi o Shiva, ó, tá no mesmo lugar. E ele, vocês sabem, né? Ele é o da destruição. Ele ficou aqui sozinho, ó. Só que de tanta gente mexer, mas ainda se vê onde que ele ficou, tá vendo? Ó, ele ficou aqui, ó. Aqui. Ele ficou aqui. Aqui. A gente ficou surpreendido porque isso aqui é muito frágil. Tem coisas que meu pai me deu, ele ainda é vivo, mas quando eu olho esses pratos aqui, foi meu pai que me deu. Aquela coisa foi fulano, né? Até juntei um monte de roupa suja ali e levei para lavar, lá onde que eu tô ficando, na minha irmã, na Nova Santa Rita. E eu levei uma cortina que a minha sogra me deu. Estava por baixo, mas para que tu vai lavar isso daqui? Eu disse, mas isso aqui foi presente da minha sogra, eu vou lavar. E eu lavei e guardei, vou trazer de volta. São 33 anos de assentamento, mais 2 de luta. Foi tudo. Eu produzo um pouco de arroz orgânico, né, 27 hectares, e um pouco de convencional, 87 hectares. E a perca não tem dimensão, né? Que a gente já vinha de uma seca do ano passado severa, né?
E agora, então, a gente perdeu praticamente tudo que a gente plantou. A perspectiva de safra, né, seriam 13 mil sacas, né? Então é uma perca, assim, muito grande, né? Sem contar a da subsistência, sem contar os bichinhos. Tem um trator no galpão, tá virado. E tem 2 que cobriu. Então são 4 tratores e uma coletadeira, todas submersas, né? A natureza é uma roda, ela gira. E aí quem vai apressar é a ação do ser humano. Ou ela vai girar na medida que tu faz ela girar. Agora tu faz um desmatamento, tu não respeita a beira de rios, vai assorear os rios. Tu não respeita os herbicidas, tu bota sem controle. Tudo vai afetar a natureza. É ali que faz a roda girar. Ali que ela vai dar o tombo mais rápido ou menos rápido. E tudo que indica, essa roda vai girar cada vez mais rápido. Se demorou essa enchente a dar 80 anos, com certeza ela vai dar daqui 20 anos. Porque a roda está girando rápido. Porque se tu não respeitar a natureza, não adianta, né? Não adianta porque é barragens. Uma vez não existia barragem. Então tu interrompe o curso normal do rio, né? E ali dá todas as catástrofes, né? Não tem. Então vai assim, e daí as verdurias não tem mais um mato. O agronegócio tem que plantar até dentro do rio, porque senão não se contenta. Com toda a tecnologia que tem hoje, não precisa, né? Que tinha alho poró, cenoura, beterraba, brócolis, alface, rabanete, um pouco de tudo, né? As estufas estavam quase toda ela cheia, nas estufas principalmente espinafre, as radite. Se comparasse hoje com a década de 40, o Jacuí, toda a região de produção de soja e arroz, ele está plantado até dentro do rio Jacuí. Não respeita nenhum limite mínimo, né? Daí a legislação está permitindo para eles trancar os rios, plantar em cima, né? E daí depois quando vem a chuva, a água vai onde? Não tem para onde ir, vai parar aqui em nós. Nós estamos no entroncamento, né? A gente sabe o que foi que aconteceu mesmo. E já aconteceu umas enchentes. Então agora o planeta devastado, as tendências é só piorar, né? Por isso que nós brigamos, já estamos planejando brigar para um reassentamento. Acho que nós fomos colocados no lugar errado. Como Eldorado foi construída no lugar errado, nós estamos juntos no lugar errado. É muito mais barato o governo anistiar as dívidas do que refinanciar uma reconstrução. Porque como é que tu vai financiar uma reconstrução se tu vai ficar sujo o teu nome num banco? Acabou tudo, né? E como é que nós vamos pagar uma dívida sem reconstruir? Sem tu começar uma nova safra? E trabalhar, né? O que a gente sempre fez, né? Não é agora que nós vamos parar, né? Vamos lutar e vamos conseguir de novo. E me impressiona que, assim, essas pessoas que têm um poder, têm o poder político, têm o poder financeiro do Estado, elas simplesmente preferem dizer que não existe uma coisa, né? Negar que existe mudança climática, negar assim, meio ambiente, isso é coisa de ecochato, é uma coisa de esquerdopata. Agora, nesse momento, o esquerdopata ou o direitopata estão juntos debaixo d'água. Então, a relação dos desastres que nós estamos vivendo é íntima, né? É íntima. Eu comento com certa frequência para as pessoas se elas lembram de 2021, quando o Pantanal pegou fogo todo, tocaram fogo em tudo lá.
Aí o que aconteceu logo depois disso? As temperaturas, agora em janeiro, por exemplo, a temperatura no Rio de Janeiro chegou a 50 graus. E aí a gente vê em tudo que é mapa meteorológico que o que tem de massa fria aqui no sul não passa por São Paulo, não sobe. Então isso aí é uma consequência já das destruições que foram promovidas, né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui é a minha rua, aqui, eu moro aqui há uns 2 anos. Nunca tinha dado enchente assim, enchida da casa de água. Tinha vindo até ali um pouco mais adiante, mas encher da casa d'água assim não. Eu botei esses pallets aqui, mas a água subiu demais, não supor, foi muita água. Eu, as minhas crianças, a minha esposa e 2 crianças, perdi praticamente tudo que tinha dentro de casa. Aqui é a marca da última até onde ele veio, ó. Meus filhos dormiam aqui. Deu para levantar as cobertas ali. Cama eu botei lá na rua, lá botei fora. Minha geladeira, não sei se vai prestar também, a máquina praticamente estragou toda, né? Levantei tudo aqui, sapateira, o rádio. Aquela geladeira lá também acho que não vai prestar porque não deu tempo de levantar tudo, né? Sou morador aqui da beira e nós temos aqui desde o primeiro dia que deu essa enxurrada aí, ó. Começou a cair as casas, pegamos o pessoal, tiramos tudo que deu na beira. Eu calculo mais de 300 casas foi destruída a beira todinha da orla do Guaíba, né? A minha casa foi uma que ficou só o telhado, né? Uma parte, agora ela terminou com o resto. O bar dele aqui é do lado da minha casa, a lancheria dele. Ele recém-reformou e abrir agora semana que vem, desmanchou, não ficou nada. Aí, André, ó, caiu tudo, tá parede nova, de pedra caiu tudo. O meu muro de pedra caiu, a cerca da esquina, tudo caiu. Era um sonho que eu tinha ter o meu comércio. Teve a primeira enchente, quebrou muito. Eu tive que fechar o bar. Aí faltava 3 semanas para reabrir. E veio. A gente perdeu tudo. Dessa vez foi tudo mesmo. Já não tem um pouco que tem, e tem um pouco que tem, não. Daí perde. E o Lamy é muito esquecido, né? Por exemplo, eles estão dando atenção para o centro. Tinha que dar atenção mais aos bairros, que o povo pobre está no bairro. E agora praticamente a gente está perdido, não sabe o que fazer. Porque a gente não sabe quando vai parar, nem o que vai acontecer depois, né? Agora é ter muita fé em Deus e força. E o povo gaúcho é muito acolhedor e um ajuda o outro. Agora a gente está no ônibus aqui no acampamento, nós estamos ali também. Hoje a gente está aqui para fazer o bem pro próximo. As pessoas perguntam assim, mas como é que vocês conseguem fazer isso sabendo que não tem para onde ir depois que isso passar? É que hoje, se eu parar para pensar no que eu perdi, a gente cai. Isso aqui ó, é na frente do mercado Extremo Sul, que isso aqui é a parte mais alta que nós temos aqui. Daí eu montei essa lona aqui, montei a cozinha. Se a água chegar aqui, todo mundo tem que sair, porque a água tá vindo, a qualquer momento ela vai invadir o resto, né? Mas o pessoal daqui, os vizinhos aqui, estão de parabéns, que todo mundo ajudou todo mundo, entendeu? Desde que tudo começou, eu sou o cozinheiro. É café, almoço e janta. Hoje eu tô com as minhas mãos assim. Infelizmente eu não tô conseguindo cozinhar, porque a gente sabe que a pessoa estava precisando, tem muita gente que está precisando. A nossa intenção daqui não é ajudar só quem não tem a casa, porque tem muita gente que tem casa e não tem o que comer. A gente ajuda quem precisa. Apesar da dificuldade que todos nós estamos passando, a gente ajuda todos que precisam. A cozinha é uma decisão política do MST. Nós viemos com as cozinhas solidárias já desde a outra enchente que assolou o Rio Grande do Sul. Até porque a gente entende que solidariedade é um ato concreto, né? E nada mais concreto nesse momento que fazer chegar um pouco de acalento e também saciar o povo que não tem acesso à comida por conta de ter sido desalojado pela enchente. A gente foi atingido. Como eu sou produtor de hortifruti, eu perdi estufas, eu perdi as lavouras, então a gente perdeu muita coisa, perdi um galpão, mas hoje ainda temos condições
de ajudar os companheiros, o povo, os irmãos que perderam mais que nós. Então a gente está aí para dar uma mão em todos os sentidos. Então a nossa tarefa é produzir as marmitas e colocar no caminhão. Chega lá, o caminhão distribui nesse centro e esse centro faz a distribuição para a comunidade. Eu vim aqui pegar uma marmita. Não, todo mundo ajudando, se ajudando aqui, ali. É muito bom. Comida não, só tem arroz, um pacotinho de feijão e só. Então pouco, né? Pouco, faltando tudo. Falta açúcar, falta óleo, falta... É isso aqui que salva. Se não fosse isso aqui, o cara ia morrer de fome. É o momento que tem para se ajudar. Aí nesse momento não existe diferença nenhuma. Não existe briga, não existe rancor, não existe dor, não existe saudade, não existe nada. Tem que se unir, tem que se fortalecer. Então é uma coisa assim, eu não falo só a respeito do Quilombo do Areal, tem comunidades assim, próximas a gente, que perderam tudo, que a gente está auxiliando da maneira que a gente pode. Nós estamos ajudando com colchão, com coberta, com fralda para as crianças, roupa. Entendeu? A gente está ajudando da maneira que a gente pode. A minha avó viu a enchente de 41. Ela conta direitinho para nós que essa enchente foi a pior enchente de 41. Ela foi tirada de carroça de dentro de casa. Daqui mesmo. Agora chegou a nossa vez. Eu nunca tinha passado por isso, sabe? Moram 11 pessoas aqui e aqui a gente perdeu tudo. A água foi mais ou menos até aqui, ó. Até aqui assim, um pouquinho passando da tomada. E aqui a gente não tem nada mais, moça. A gente perdeu tudo, praticamente tudo. A única coisa que a gente conseguiu salvar só foi a televisão. Só. O resto a gente perdeu tudo, tudo. Não tem nada mesmo. E foi assim, não tem nada. A gente dorme a gente só vive de doação agora. Aqui na Avenida Luiz Guaranha, a água começou a sair pelo esgoto. Daí depois o riacho veio vindo, né? Daí tomou conta. Minha moto ficou tampada, entendeu? Então tem casas aí que com os barcos entrando aqui para ver se tinha algum morador, alguma coisa assim. Tem casas que não tem porta. Tem casa que nem a minha, não tem nada. Uma geladeira, não tem nem cama para dormir. Até depois foi desligada a bomba, foi desligado isso, foi desligado aquilo, até aí não teve como mais. Porque tudo poderia ser evitado se fosse avisado antes. Se fosse feito o que tinha que ser feito. Porque errar todo mundo erra, agora tu manter o mesmo erro, tu sabendo do erro, aí fica difícil. O efeito prático do estado mínimo na minha vida é a enchente. Por quê? Porque o estado mínimo é um estado que não fiscaliza, né? O estado mínimo é um estado que não reforça meios de prevenção. A gente viu o prefeito Sebastião Melo, tinha 6 bombas para tirar, né, a água de Porto Alegre. Mas tanto faz, né? Meio ambiente não existe, negar tudo. Aí o que aconteceu? Só tinha 2 mal e porcamente funcionando. O estado mínimo é que mudou o nome do Rio Guaíba para Lago Guaíba. Por que mudou? Para quê? Para poder encher de condomínio na orla ali. Aí eu nunca vi um lago com uma correnteza fortíssima no meio, nunca vi isso. Então essas mudancinhas do estado mínimo é que trouxe a enchente para nós, trouxe a enchente para o Rio Grande do Sul, levou a queimada para o Mato Grosso lá e queimou tudo o Pantanal. O estado mínimo é um estado que promove a destruição e o sofrimento das pessoas mais carentes, das pessoas pobres, das pessoas de classe média, entende? Aqui está a marca d'água. Então entrou nessa altura aqui. Para nós é triste isso, porque aqui parece aldeia há muitos anos, mas quando chove cheia d'água, isso não dá para dizer que é aldeia indígena, aldeia, mas parece um
rio, né? Então isso não fica certo para nós. Aqui na aldeia temos também o mais velho, que nós chamamos de tiramões, né? E aí ele relata que agora que está começando isso. E aí ninguém pode fazer nada. Ninguém, nem o branco, nem o guarani, talvez. O rio em si, ele só quer passar, meu. Só quer seguir o curso. O problema é só que eu falei antes, o progresso, meu. Nosso mundo era feito de terra, hoje em dia um quarto dele está feito de concreto, não tem mais o que fazer. Quanto mais progresso, mais destruição vai ser, né? Foi causado pela natureza, mas o ser humano também tem parte nisso, né? O ser humano, o homem hoje em dia ele pensa no dinheiro, em vez de pensar na natureza, no mundo. Vimos também que de matar muito, nós vemos isso, porque nós indígenas não estamos fazendo isso. Mas mesmo assim também a gente estamos sofrendo por causa disso, né? É lixo, é desmatamento, é construir em lugar impróprio, construção, isso e aquilo, derrubar mar, derrubar árvores, derrubar floresta. Então é o aquecimento global também, né? Até as geleiras estão descongelando, como vocês todos sabem. Então é conscientização para deixar a natureza e fazer com que essa roda gire menos rápido. Ela vai continuar girando, né? Vai continuar girando, mas ela pode se frear um pouco. Porque se nessa década nós estamos assim, de 2024, imagina daqui a 10 anos, 20 anos, o que vai ser dos filhos e dos netos. Não sei só quem viver verá, como diz o ditado.